Ontem eu fui alvo de um ataque público. A verdade é que ele não me doeu. E eu falo isso com toda a sinceridade do mundo. Porque não há dor onde já existe consciência do que o mundo é e do que ele oferece. E eu não me surpreendi. Porque é verdade que se eu estivesse no lugar dela, com os valores dela, com a vida espiritual que ela leva e com a perspectiva limitada que a maioria das pessoas do mundo tem, talvez eu também tivesse julgado dessa mesma forma, com esse mesmo olhar. Muito provavelmente, talvez com um pouco mais de descrição e educação, muito provavelmente eu não teria a exposto publicamente, mas talvez no privado eu pensasse sim as mesmas coisas. Porque o que ela disse, ainda que palavras duras como falsa, mentirosa, maluca, não representa apenas uma pessoa, representa uma mentalidade, um estado do coração. E o que é normal, esse tipo de reação faz parte do mundo. E esse episódio, por mais incômodo que tenha sido, ele trouxe algo muito importante. E a oportunidade de falar abertamente com quem pensa da mesma forma. E esse vídeo não é uma justificativa. E sim, como qualquer mulher de 42 anos, bonita, com uma boa independência financeira, eloquente e que se divertiu bastante na vida, eu tive um passado. Não aquele que o mundo costuma julgar como escandaloso, mas um passado real. Um passado que talvez, para quem só enxerga a aparência, talvez pareça incoerente com a fé que eu professo hoje. Mas para quem não sabe, eu fui regenerada por Cristo em 2005. E naquele momento, a minha vida foi sim transformada de inúmeras formas. Mas talvez por um pouco de maturidade bíblica, ou por eu não viver em profunda comunhão com Deus, como eu fui orientada a viver como uma mulher salva, eu fui me afastando dele. E por muito tempo, eu simplesmente esqueci. Eu esqueci Deus. Ele nunca deixou de andar comigo. Ele me protegia, me abençoava, mas eu não andava mais com ele. Eu não o buscava mais. Ele estava presente, em paralelo. Ele não estava no centro. E esse é um processo real. Ele é triste, mas muito comum na vida dos crentes, que passam por esses momentos de afastamento. Mas o mais bonito é que Deus nos perdoa e nos traz de volta para Ele. Quando o arrependimento é sincero, quando a contrição, quando a conduta da vida muda. E quem faz isso é o próprio Deus. Porque se não fosse pela misericórdia dele, não haveria arrependimento pelas transgressões, não haveria contrição e muito menos não haveria mudança na conduta de vida. Porque a verdade é que nada de bom habita em nós. Tudo aquilo de bom que pode existir na nossa vida, acredite, é dom do próprio Deus. E nesse tempo, distante dele, e até antes de 2005, antes da minha conversão, eu me permiti viver o que o mundo chama de liberdade. Um estilo de vida que questionava limites e com várias distrações. Nada muito absurdo, mas ainda assim, grandes distrações. Mas acontece que Deus me resgatou novamente. Porque é isso que Deus faz com quem Ele reservou para Ele. Não importa o tempo. A verdade é que Deus nos amou tanto que permitiu até que nós nos distanciássemos dEle e que nos resgatasse no tempo dele para servir a ele. E o mais interessante de todo esse processo, e agora mais madura, mais espiritualmente consciente e com outro nível de entrega na minha relação com Deus, e pelo caminho que eu escolhi trilhar, e não pelo que os outros pensam, mas porque eu sei quem é o Deus que me salvou, é que eu consigo entender com clareza que essa liberdade que o mundo enxerga e que o mundo vive, lamentavelmente é uma prisão. E aí eu falo para você. É muito interessante olhar pela perspectiva de uma liberdade, de uma autonomia, onde a gente se coloca no centro da nossa própria vida. Onde até as nossas escolhas é que definem todos os rumos da nossa vida. Parece bom, mas não é. Porque quando tudo é permitido, nada tem valor. E até aquilo que parece ter valor no primeiro momento, ele se perde depois. Quando a gente tem uma vida sem limites, a nossa vida perde o propósito, a vida perde o sentido. E quando qualquer ser humano não tem propósito, a vida fica vazia, o coração fica largado, a mente se ocupa com dezenas de coisas que não são pertinentes ao propósito pelo qual Deus nos criou.
que foi o único objetivo, glorificar a Ele. Temos uma vida cheia de movimento, de atitudes e de conquistas, mas sem direção. E eu digo isso com propriedade, porque eu vivi isso. Antes da minha conversão lá em 2005, e o pior, também depois dela. Mesmo depois de conhecer a verdade, eu me distraí nos meus próprios sonhos, nas minhas próprias vaidades, no meu próprio orgulho. Eu me perdi. Eu me perdi de várias formas, mas a maior delas foi quando eu me perdi na minha autossuficiência. Eu me perdi quando eu me coloquei no centro da minha própria vida. Eu me perdi quando eu me coloquei num altar. E eu tirei desse lugar o Deus maravilhoso, que me resgatou, que me ama, que me perdoa e que me chama como filha. Mas esse mesmo Deus, que é maravilhoso em todas as formas, ele também tem muita paciência. E ele me resgatou novamente, mas agora com um propósito maior. Eu não sei aonde é esse propósito. Eu sei que hoje eu sigo movimentos inspirados por ele. E por mais que existam comentários, julgamentos ou até assuntos paralelos sobre a minha vida, saiba que isso não me constrange tanto quanto aquilo que Deus me revela no secreto. O que me constrange de verdade não é o que os outros pensam, é o que Deus me mostra. E quando eu oro pedindo restauração para Ele, Ele me revela as falhas que ninguém vê. E quando a palavra de Deus me confronta e me mostra claramente onde eu ainda preciso ser transformada, isso sim me envergonha. Não por medo do que os homens possam pensar, mas pelo temor a Deus. Porque eu tenho consciência que nada em mim satisfaz a Deus. Eu sei que não há bondade em mim que não venha da graça dele. E essa é a realidade com todos nós. Todos deveríamos ficar constrangidos diante de Deus. Então, se hoje você me olha e me enxerga com incoerência, como tudo sendo um teatro, o que eu posto, o que eu falo, os projetos, saiba que isso não é uma atuação, não é uma mentira, não é uma maluquice, não é vontade de me provar e tampouco uma vontade de aparecer. Isso se chama vida regenerada. Isso é uma alma que foi alcançada. É isso que acontece quando Deus decide transformar alguém. Por amor, e não por mérito nosso. E se você ainda não conhece esse Deus que te salva sem exigir perfeição, que te restaura sem humilhar, que acolhe sem barganhar, eu te convido a conhecê-lo. Ele não é um conceito, gente. Ele também não é uma religião. Deus, revelado em Cristo Jesus, é o próprio caminho. Ele é a própria verdade, ele é a própria vida. Um Deus que é justo, sim, mas que também é cheio de graça e de misericórdia. É um Deus que conhece todas as nossas quedas e ainda assim nos chama de volta. E se hoje você sente que está longe, que está vazio, que está confuso, que está sem sentido, saiba que você não é invisível. Tem um Pai olhando por você, tem um Salvador pronto para te receber, o mesmo que me levantou. Ele pode levantar você, sua família, seus amigos. Não importa onde você cai, onde os outros caíram. Não importa o que já disseram sobre você. Deus escreve histórias novas. Acredite nisso. E a sua pode começar agora.